né? Bom, então não vamos falar de intemperismo, né? Primeira coisa que é importante lembrar, né, que a gente tem uma relação interdependente entre essas diferentes camadas da Terra, né? Então a gente fala da atmosfera, e dentro da atmosfera está lá relacionada às questões climáticas, meteorológicas, que são importantes, a hidrosfera com relação às águas, né, nas suas mais diferentes formas de manifestação no ambiente, a crosta terrestre que a gente está estudando com mais detalhe, com mais profundidade, né? E a interação dessas camadas vão condicionar a biosfera, a parte de vida da Terra, né? E dentro dessa relação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera, a gente vai falar um pouquinho hoje do intemperismo, né? Intemperismo, basicamente, é quando você observa o processo de degradação, decomposição, deteriorização das rochas presentes na superfície terrestre, né? Então, como diria Karl Marx, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso pode parecer estranho, mas isso é filosófico, isso é geológico, e isso dá para ser relacionado a um monte de coisa, tá? E aí, para complementar, né? Se até o diamante, que são os mais, que é uma das coisas mais duras no planeta, se decompõe ao tempo, o que dirá as coisas relacionadas aos seres humanos, né? Então, fica a dica aí para refletir sobre isso. Então, esses dois esquemas aqui a gente trabalhou também nas últimas aulas, eu usei ele de maneira recorrente para contextualizar o que a gente estava fazendo, né? E aí a gente vai falar desse assunto. Então, o que significa intemperismo? O que eu entendo por intemperismo? Então, o intemperismo ele vai ser responsável por modificar, né, química, física e biologicamente as rochas. Essas modificações, gente, elas podem ter diferentes concepções ou diferentes características. Por que isso? Porque se a gente está num ambiente de clima árido, amplitude térmica elevada, por exemplo, durante o dia faz 40, 45 graus, à noite faz 5, 10 graus. O que acontece com essa rocha? Então, durante o dia, ela aquece, e no que ela aquece, ela vai dilatando, tá? Ela vai expandindo, digamos assim. E quando ela esfria, ela contrai. Nessa dinâmica de dilatar e contrair, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar, ela vai começar a fragmentar. Então, de acordo com a sua característica mineralógica, ou seja, se ela é uma rocha maciça, se ela é uma rocha tipo arenito, que é formada em grãos, né? Se ela é uma rocha que os minerais estão em camadas, então ela vai ter um tipo de fragmentação distinto. Então a gente vai ver alguns exemplos que tem rochas que elas vão escamar igual cebola, vai tirando as camadas. Tem rocha que vai quebrar, vai parecer um vidro quebrado, né? Quando quebra de diferentes tamanhos, geralmente formas mais pontiagudas, tá? E tem rochas que elas vão começar a sofrer um tipo de intemperismo que vai começar a esfarelar. Então isso tem a ver com essa característica física, né? A química, geralmente, a gente vai pensar diferente do que acontece aqui na física, que a temperatura tem um peso importante. Na química, o papel da água é muito importante. Então, ou seja, aqueles ambientes que tem muita umidade, que chove muito, onde você tem um clima, por exemplo, tropical, equatorial, que tem muita chuva, o que vai acontecer com mais frequência é a decomposição química dos minerais. Mas como assim, professor? O que faz esses minerais decompor? A água, né? Na química, vocês devem estar estudando isso brilhantemente com o Almeirão, ele deve ter falado que a água é um solvente universal, ela reage praticamente com tudo. Então, quando você tem um mineral rico em ferro e ela é atingida por água, ela vai começar a sofrer um processo de decomposição que vai ser similar ao que a gente costuma ver naquelas estruturas de ferro, aquela ferrugem. Né? Tem um nome para isso, mas eu vou usar de maneira mais grosseira a ferrugem. Né? Se você insere água dentro de uma rocha
que é muito rica em carbonato, calcário e tal, ela vai dissolver. Lembra? Você está lá picando um limão na bancada de mármore lá da sua casa, a sua mãe grita para você, não corta aí o limão aí não, por quê? Porque se você tirar aquele laminado que tem na pedra e furar ela, você tem minerais dentro do mármore que são carbonatos, então ele pode começar a entrar em efervescência, tipo aquele sorrisal que você coloca na água, ele começa a ter aquela reação parecida, porque o limão vai reagir com o mineral que está presente ali. Então, esse processo de decomposição varia também de acordo com o ambiente, tá? E temos aqui também o biológico, né? O biológico pode parecer estranho, mas tem estudos que relacionam, por exemplo, o papel das formigas, das térmicas, dos cupins, esses micro-organismos no processo de formação de solos. Então, tem lugares que estudam, por exemplo, a interferência desses micro-organismos no processo de pedogênese. E isso tem a ver com o quê? Quando você tem um caminho onde a formiga passa, ele deixa um vazio, e nesse vazio vai ter a interação de água, oxigênio, né? E isso vai contribuir para a formação do processo de intemperismo. Lembrando que as rochas, como a gente estudou nas semanas passadas, elas não são necessariamente homogêneas. Então, você vai ter rochas com minerais mais duros e menos duros. Então, naquelas rochas onde você tem um mineral mais frágil, mais fraco, o que pode acontecer? Um cupim, uma formiga pode começar a furar ali, ela vai tirando os minerais, ela vai tirando pequenos grãos, e na medida em que isso vai acontecendo, vai expandindo esses canais, aquele lugar pode receber uma água, uma chuva, uma infiltração, o próprio oxigênio vai contribuir para poder fazer o processo de intemperismo. E aí, uma sequência do processo de intemperismo vai ser a remoção desse material, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, então, a gente vai dividir aqui em 3 categorias, né? O intemperismo físico ou mecânico, né? Que quando você tem a degradação da rocha, ou a desintegração, né? Desprendendo, ou seja, quebrando em fragmentos menores, né? Isso é importante, galera, porque é o seguinte, quando a rocha está toda preservada, os minerais, as características químicas dela estão preservadas ali. Quando ela quebra, dependendo do tamanho do que ela venha a se fragmentar, isso vai fazer com que essa rocha, ou esse mineral que está em tamanho menor, seja mais facilmente absorvido pelo solo, pela água e até mesmo pelas plantas, tá? Então, o intemperismo ele também tem que ser entendido, por exemplo, na questão biológica, como uma questão muito importante para a reprodução, formação da vida. Lembra a Terra há bilhões de anos atrás? Formou ali aquele monte de vulcão, esfriou, depois começou a formar água. Então, você está lá, a água toda separada e as rochas. Formou a atmosfera. No que começa a formar a atmosfera, você começa a ter um ciclo hidrológico. No que você tem um ciclo hidrológico, o que vai começar a acontecer? Chover. Chuva, ventos, né? Lugares vão ficar mais frios, lugares vão ficar mais quentes. Aí, o que acontece? Quando você começa a ter um ciclo hidrológico bem definido, você começa a ter a chuva, decomposição, transporte, sedimentação. A sedimentação vai parar diretamente aonde? Primeiro os rios, depois os oceanos. Quando esses minerais químicos, esses elementos minerais pequenos, particulados, chegam na água dos oceanos, eles vão começar a sofrer reações químicas e vão criar condições específicas para a produção da vida. Ora, por que a vida surgiu na água? Aí, lá do final da sala, o Gabriel levanta e fala, é porque Deus quis, professor. Né? Mas não é só por isso, é porque você tinha uma condição química específica decorrente da situação do intemperismo, tá? Então é importante lembrar desse detalhe, além do que a gente está vendo aqui também, tá? Vamos adiantar aqui que eu vou detalhar esses tipos de intemperismo aqui para a gente ver, tá? Bom, essa informação que está aqui é muito importante. Então, preste muita atenção, tira foto da tela, lembra de marcar isso no slide depois, enfim, na hora que vocês tiverem acesso a isso.
porque isso aqui são os fatores que controlam a ação do intemperismo. Então, esses aqui são os mais relevantes. Vamos lá. O clima é primordial para entender o tipo de intemperismo que está ocorrendo ou que é predominante naquela dada região, tá? Então, você pode analisar isso desde a variação da temperatura até mesmo a índice de chuva, índice de pluviosidade que é imputado numa dada região, tá? Então, por exemplo, se eu for comparar duas situações no Brasil, semiárido nordestino, né, lá no Nordeste, o Sertão, o Agreste, né, e a Amazônia. Esses dois ambientes, eles têm tipos de intemperismo bem distintos, bem diferentes. Uma primeira consequência que vocês podem lembrar do fato dessa diferença ficar muito evidente é na característica do solo. Então, o solo da Amazônia tem uma característica, os solos do semiárido, em alguns lugares, têm características muito diferentes. Por que eu estou falando que no semiárido nordestino, em alguns lugares específicos? Porque quando você vai estudar os solos do semiárido de maneira mais profunda, né, de maneira mais racional, é de uma complexidade imensa. Você tem vários tipos de solo, né? E geralmente são ambientes muito abruptos, né? Então, por exemplo, se você for fazer um trabalho de campo na Mata Atlântica aqui em Minas, você vai ver só um tipo de solo. Você vai andar, para você encontrar um solo um pouquinho diferente. Por quê? Aquela macro-região ali, ela tem um comportamento muito padronizado, desde a geologia até a questão da temperatura, entre outros. Você perguntar, Edgar? É para tirar a cópia dessa página? Não, Edgar, não precisa não. Vocês vão ter acesso a isso aí. Só acompanha a aula. Vamos ter acesso a essa página depois? Sim, vai. Então, já no semiárido nordestino, você anda um pouquinho e já vai ter um solo com característica diferente. Então, o clima, ele pode, por exemplo, num solo igual à Amazônia, você tem um solo mais pobre em minerais. Por quê? Quando você tem muita água, a água vai lavando esse solo. A gente dá o nome de lixiviação, tá? A gente vai ver isso depois. Já nos solos do semiárido nordestino, como tem pouca chuva, você já vai ter um solo rico em minerais, porque as rochas vão quebrar e vão ficar preservadas ali. Então, a ideia é como se a gente estivesse triturando essa rocha e deixando ela ali no lugar onde ela foi criada. Como não tem muita água, então os minerais vão ficar mais presentes ali, né? Porém, um predomínio de solos arenosos. Bom, o relevo ou a topografia. Então, quando você tem um relevo mais plano, né, você tem uma condição que permite com que você tenha uma infiltração de água com maior quantidade. Por quê? Porque você vai perceber que quando chove, né, essa água, ela pode formar poças aqui na superfície da terra ou da rocha, né? E aí isso vai permitir com que ela reaja com maior tempo, com maior intensidade sobre a rocha, ok? Mas, quando você tem um relevo em que você tem uma topografia acidentada, por exemplo, um relevo mais íngreme, o que vai acontecer? Quando chove, essa água ela não vai ter tempo de infiltrar. E aí o que vai acontecer? Vai predominar o intemperismo físico. Então você vai ter aqui o que a gente chama de um escoamento superficial mais rápido, né? E aí a rocha ela vai sofrer pouca relação com o intemperismo físico. Ou seja, aqui ó, a gente consegue, pela topografia, analisar que aqui predomina o intemperismo físico, porque a água vai ficar pouco tempo na rocha, e aqui eu vou ter o intemperismo químico. Por quê? Como o relevo é plano, você vai ter um tempo maior dessa rocha ficar sofrendo a ação da água. Tranquilo? Então, o relevo também influencia no processo de intemperismo de maneira significativa, tá? Então, isso vai ter uma situação.
Bom, outro assunto importante é o tempo de exposição, ou seja, o intemperismo está muito relacionado à característica da rocha, e essa rocha, quando ela é mais ou menos dura, vai influenciar na questão do intemperismo. Então, também o tempo nos processos geológicos são muito importantes, e nesse caso não é menos diferente, tá? A estrutura da rocha, como eu falei anteriormente, então, se você tem rochas maciças, rochas com foliações, falhas, fraturas, estratificações, igual, por exemplo, as rochas sedimentares, também vai ter um comportamento influenciado pelo processo de intemperismo, tá? Então, a consequência do intemperismo sobre a rocha vai também mudar de acordo com a estrutura que ela possa vir a ter, tá? E, como eu tinha falado, a questão da flora, da fauna, né, os micro-organismos, né, raízes das plantas, também funcionam como uma cunha que vai abrindo esse material, e aí cria uma condição para liberação desde carbono, muda o pH da água, do solo, né, e assim por diante vai causando. A orientação da escarpa, o que seria isso? Tem estudos que identificam, por exemplo, a posição do relevo em relação ao Sol, né, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, seja do lado leste, oeste, dependendo disso também pode ter uma interferência no processo de intemperismo, tá? Então, esses fatores aqui são importantes para a gente entender, tá? Então, como eu falei, essa degradação está muito ligada a fatores de natureza exógena, né? E aqui a gente está vendo aqui um exemplo de intemperismo. Olha só, parece um ovo de dinossauro, né? E ele está tendo essa degradação de forma, tipo uma escama, né? Que está soltando aqui. Então, aqui é um exemplo nítido de processo de intemperismo, né? O que vai influenciar na questão do relevo também? Então, aqui você tem um processo tectônico que levantou essa área mais rugosa aqui no desenho, né? Deixa eu até fazer um círculo aqui, ó. Então, essa área aqui sofreu a ação do tectonismo, né? Depois, ela começa a sofrer ação de agentes externos, então, ou seja, vento, chuva, gelo, dependendo do lugar e tal. Esse material decomposto aqui, ele começa a ser transportado, se você observar bem na quininha aqui, você já tem uma mudança na questão da camada aqui, né? No primeiro exemplo não tem nada, porque está no estágio inicial, né? A gente chama isso de estado juvenil, né? E aí a ideia é buscar esse estágio, que seria um estágio de maturidade, né? Na geologia a gente trabalha esse conceito também. Então a gente vê que aqui a erosão foi diminuindo o relevo, e aí o que é retirado aqui, o que vai acontecer? Vai ser depositado em outras áreas. E aí os processos exógenos dominam, né? E aí você vai ter ali os resquícios, né? Ou seja, aquele material que sobrou do relevo originário na primeira figura. Então, isso tem a ver também com o processo de intemperismo. Bom, aqui provavelmente você pode ter um solo menos espesso, mais raso. Já aqui nessa área aqui, eu posso ter uma condição mais favorável à formação de um solo mais profundo, mais maduro, mais fértil, dependendo da dinâmica que a gente possa estar analisando aí. Então, isso também é resultado do processo de intemperismo, né? Então, esses processos exógenos, eles atuam de forma integrada como processos geoquímicos importantes para a questão natural, tá? Bom, outro exemplo de como é que a gente analisa o processo de intemperismo, né? Eu usei a situação da questão da água lá antes do Pangeia e tal. Putz, que pariu, esse vizinho aqui tá de sacanagem. Bom, aqui, galera, vocês podem ver uma camada onde você tem um estágio inicial, né? Nessa parte aqui, 1, vou colocar o número 1. Então, aqui inicialmente formou a rocha por vulcão, etc., né? Então, você tem essa rocha. Começa a ter o processo de intemperismo sobre ela, e aí, num segundo momento, você vai ter o quê? O processo de pedogênese. Então, você vê que tem camadas ainda com rocha, mas a superfície aqui, ó, você já tem uma pequena camadinha de solo, de material intemperizado que está aqui.
Então, na medida em que essa rocha evoluiu, sofreu degradação, formou ali partículas menores, deu a condição de formação de matéria orgânica, de vida aqui, aí já começa a ter o processo de formação do solo. E aí depois a gente vai ter outros estágios, né, de desenvolvimento, até chegar mais ou menos aqui no número 3, onde você tem um processo de pedogênese bem definido, onde você tem a rocha, o saprólito, que seria a rocha podre em decomposição, o horizonte até chegar no horizonte A, que é onde você tem o que é propriamente dito de solo. O que é um solo? O solo é um material composto por 5 elementos: água, oxigênio, né, minerais, micro-organismo, minerais, água, oxigênio e minerais. Deu 5? Acho que é isso mesmo, tá? Então, propriamente dito, falando que o que é um solo? Porque o solo, ele pode também ter profundidade diferente, apesar de pedólogos falar que solo tem em torno de 20 a 30 centímetros, né? Mas tem lugares no Brasil, por exemplo, que você faz perfil pedológico de mais de 3 metros de profundidade, ou seja, o que está na superfície ali está bem profundo também. A gente dá até um nome para esses caras chamados de latossolos, que é muito comum no Brasil, tá? Esse esqueminha já caiu em muita prova de vestibular, já caiu em muita prova, tá? O que acontece aqui? Aqui nós temos a tundra, a estepe, a savana e a floresta tropical. Então, se eu fosse fazer um esqueminha de o que isso está representando, né, tendo como ideia esse círculo aqui, gente, não vai sair um círculo aqui, porque minha coordenação motora não está tão boa assim, mas ficou legal ainda. Então, por exemplo, a gente está pegando da tundra e indo em direção ao Equador, né? Então, cada ambiente desse, você vai ter um processo de temperismo distinto por causa da questão climática. Então, entender essas diferentes características climáticas, meteorológicas de cada zona dessa, desde a tundra até a floresta tropical, é importante para entender esses processos que estão aqui. Isso aqui depois a gente vai explicar melhor, tá? Então, só para entender esse esqueminha. Aqui a gente tem alguns tipos de intemperismo. Olha só, como eu falei da questão das árvores, né, do intemperismo biológico, aqui a gente está vendo o papel, por exemplo, de uma raiz de árvore no processo de temperismo. Então, ela vai infiltrando aqui na rocha, né, como se fosse uma cunha que estivesse abrindo, e é onde ela passa, ela vai contribuir com o processo de temperismo. E junto com isso, né, você tem aqui a formação, por exemplo, de um material pedológico mais incipiente, né, que está mostrando aqui o desenvolvimento do solo, né. Então, é muito comum a gente ver essas características também da influência aqui, né. Então, você tem essa estrutura aqui primária, né, de uma estrutura rochosa, e depois você vai ver a relação dela com o processo de intemperismo. Então, por exemplo, aqui seria o intemperismo físico, né, com pouca vegetação e tal, e aí os ângulos da quebra da rocha vão ser diferentes, e aqui seria uma associação ao temperismo químico, né? Então você vai ver uma dinâmica de vertente também diferente. Então, olha só que coisa importante de entender. A vertente no ambiente árido, ela vai ter uma forma, um ângulo, um tipo de estrutura diferente. Já uma vertente numa área com clima mais chuvoso, digamos assim, o relevo vai ter uma morfologia diferente, tá? Então é importante. Como eu falei, o tipo de material e o tempo é muito importante para entender o processo de temperismo. Aqui eu tenho a escala de mols. A escala de mols é uma escala que mede a dureza dos minerais, tá, gente? Então ela vai de 1 até 10. O mineral mais fraco aqui é o talco, né? O talco usado em casa, né? Eles usaram muito isso. Por que o talco tem essa característica? Porque ele é muito pequeno, digamos assim, o mineral, e ele não causa atrito, né? Então, o mineral ali, ele é enriquecido com um aroma, um perfume para ser usado. Então, a vantagem dele é que não causa atrito, por isso que ele é usado em assadura e tal. E aí você tem os outros minerais, até chegar no diamante, que é o elemento mais duro
que a gente tem aí, tá? Então, esses minerais estão presentes em várias rochas. Então, o MOLS criou essa escala de dureza aí, tá? Curiosidade. Então, o mineral 6 não risca o mineral 7, mas o quartzo riscaria todos os minerais anteriores a ele, tá? Então, você teria esse detalhe aí. Vamos aqui, esse mapa é importante. Então, aqui eu peguei um mapa com diferentes... Aqui, o continente americano, né? E aqui a gente tem diferentes pontos. Cada ponto desse vai ter um tipo de intemperismo predominante. Cuidado, galera. Não quer dizer que o intemperismo tem que ser só o químico, só o físico, só o biológico. Não, não é isso. O que a gente analisa é o predomínio do processo. Então, por exemplo, esse intemperismo aqui na Amazônia, por exemplo, ele vai ter um intemperismo químico forte, né? Onde você vai ter a presença de muita água, né? Chove muito, então você tem um predomínio disso. Mas tem momentos que você vai ter intemperismo físico, é normal, né? Agora, quando você vai aqui na Cordilheira dos Andes, nesse pontinho amarelo, você vai ter um intemperismo físico mais intenso, principalmente relacionado ao gelo, porque você tem altas altitudes, né? E a presença de gelo, apesar de pouca precipitação, tá? Então, você vai ter uma outra situação. Olha aqui no canal do Panamá, aqui, próximo ao Panamá, né? Próximo ao Equador aqui, intemperismo químico, né? Se a gente tivesse um aqui no Nordeste, teria um intemperismo físico, né? Então, entender a realidade climática, né, ambiental de cada região para poder compreender o comportamento do intemperismo é importante. Então, a gente divide essas áreas, né, dá uma analisada, por exemplo, no contexto geográfico, para poder compreender o processo que melhor se adequa àquela área. Bom, lembrando que cada contexto desse vai ter uma realidade biológica, vai ter uma realidade pedológica, vai ter uma realidade de relevo distinto em função dos processos geográficos, geológicos e climáticos que acontecem, tá? Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui a gente tem um varenito em decomposição, né? Por isso que a gente tem essa cor avermelhada aqui. E aqui a gente tem rochas intemperizadas que foram sopradas pelo vento. Então, no meio aqui você tem pedregulhos maiores e no meio minerais, grãos menores de areia que vão sendo transportados pelo vento, tá? Aquele esquema que eu fiz agora há pouco, eu expliquei, né? Predomínio do tipo de intemperismo. E aí isso vai estar diretamente ligado à questão das encostas, né? Então, dependendo da característica geológica dessa encosta associada aos processos externos, você vai ter várias possibilidades de estudo, desde a questão da sedimentação, alteração da encosta, riscos ambientais, estudar a paisagem, né, que vai se dar nessa encosta, o tipo de vegetação, tudo isso dá para ser analisado dentro desse contexto de encosta. Aqui outros exemplos de intemperismo físico, né, como eu falei, aqui está quebrando a rocha, né, então as juntas das rochas estão sendo expostas aqui, então isso varia de acordo com o ambiente, né? Aqui você já tem blocos maiores, aqui numa área mais fria do Ártico, né? Então varia de lugar para lugar e o tipo de rocha, né? Como eu falei, a questão da raiz da planta, olha só como é que ela intensifica o processo aqui, né? Então, dependendo da rocha, isso vai ser mais aberta, né? Então, também tem esse detalhe. Aqui tem um esqueminha que tem vários tipos de processo de temperismo físico. Então, aqui a gente tem a esfoliação, né? Que eu falei que lembra a cebola. Aqui a gente tem por termoclastia, né? Calor, né? Então, vai quebrando as rochas, vai soltando em blocos maiores. Aqui em crioclastia, em gelo, né? Como acontece nas áreas do Alto Himalaia. Então, a água congela e vai quebrando, vai abrindo as fendas na rocha e os troncos das árvores, né? Aqui a gente tem um exemplo de gelo também, né? Então, a água infiltra aqui, depois ela expande com o gelo, e aí vai ficar usando esse elemento aqui, tá? Aqui no intemperismo físico, né? A gente está vendo aqui esferoidal, né? Você vai vendo que vai moldando aqui a rocha.
Então, a água vai escorrendo e vai lapidando ela, digamos assim, né? Aqui um exemplo de intemperismo químico muito comum em cemitério, né? Aquelas lápides, né? Com calcário, aí vai dissolvendo. O exemplo que eu usei do limão na pia de mármore da sua casa é mais ou menos esse aqui que causa, tá? Então, seriam esses detalhes, além de outros aí, beleza? Bom, venceu o nosso tempo. Deixa... Sim, Edgar. O intemperismo, ele vai decompor